Na aula de hoje vamos falar sobre variáveis aleatórias contínuas, definições. Então, estamos no capítulo 3, parte 5. Variáveis aleatórias contínuas, definição e distribuições. Para o primeiro tópico, então, variáveis aleatórias contínuas, falar sobre a definição e a distribuição dessas variáveis aleatórias contínuas. Na próxima aula falaremos sobre exemplos dessas distribuições. Vamos considerar que uma variável aleatória assuma apenas valores contáveis finitos ou infinitos reais, como foi os casos que nós vimos anteriormente. Isso é muito restritivo. O caso de variáveis aleatórias discretas é uma categoria muito restritiva. Então, é importante que exista outra categoria de variáveis aleatórias que considere qualquer intervalo não contável dos reais, podendo inclusive, ser toda a reta dos reais. Devemos considerar, então, a partir do espaço probabilidade, que tem o ômega, espaço amostral, a sigma álgebra F, e a medida de probabilidade P, uma função que mapeia ômega nos reais e cujo conjunto imagem é não contável. Que função que seria essa? Que mapeia os reais em um conjunto não contável. Então, funções desse tipo, em ômega, com conjunto imagem dos reais R e que sejam Borel mensuráveis, né, que nós possamos atribuir probabilidades, são em geral chamadas de variáveis aleatórias contínuas. Essa é uma condição necessária para que a variável seja contínua, mas não suficiente, ou seja, ela ter o suporte num conjunto não contável dos reais. Então, é uma condição necessária, mas não suficiente. Isso porque podemos ter variáveis que são mistas, em que o suporte é não contável também, mas pode ser dividido em duas partes, uma contável e outra não contável. Então, apesar da gente ter suporte não contável, essas variáveis não necessariamente serão contínuas. Então, nós temos essa outra categoria aqui. Então, inicialmente, vamos lidar com as definições de variáveis contínuas, para a gente entender essas diferenças, como é que nós vamos classificar uma variável como contínua e como mista, e posteriormente com suas propriedades. E mais à frente, na próxima aula, veremos alguns exemplos das distribuições de probabilidade associadas às variáveis aleatórias contínuas. No final, em outras aulas mais adiante, voltaremos a tratar do caso de variáveis aleatórias mistas. Para as variáveis aleatórias discretas x, a gente viu que a probabilidade de x assumir um valor x é maior que zero para todo x pertencente ao conjunto de suporte e zero para os valores de x não pertencentes ao conjunto de suporte da variável aleatória. Então, para ser discreta, p de x igual a x é maior que zero. Mas para as variáveis aleatórias contínuas, o que acontece? P de x igual a x é sempre igual a zero para todo x pertencente aos reais. Não importa se está no suporte ou não da variável aleatória, P de x igual a x é sempre igual a zero. Então, isso soa muito estranho para a maioria dos estudantes, para a maioria das pessoas que estão vendo isso pela primeira vez. Vamos tentar esclarecer ao longo dessa aula aqui e das próximas aulas. Essas duas condições, suporte não contável e P de x igual a x, que é a realização, igual a zero, probabilidade da fábrica produzir um valor x ser zero, qualquer que seja x pertencente aos reais, são as condições necessárias e suficientes para classificar a variável aleatória contínua. Então, esse artigo aqui da Kachapova e Kachapov, 2012, é um artigo muito interessante que fala sobre esse tema aqui. Students, vamos traduzir, conceitos mal especificados, mal entendidos pelos estudantes sobre variáveis aleatórias. Então, no International Journal of Mathematical Education and Science and Technology, de 2012. A condição de que P de x igual a x igual a zero, qualquer que seja x pertencente aos reais, é exigida porque se tivermos P de x igual a x igual a um epsilon de x, para cada x a gente tem um valor epsilon, que é um valor positivo, muito pequeno, muito pequeno, próximo de zero, a soma de todas as probabilidades para x pertencente aos reais de P de x igual a x seria igual a somatório desse epsilon, índice x, para todo x pertencente aos reais. Essa soma irá divergir, ou seja,
o resultado dela será infinito, para conjuntos infinitos não contáveis, como é o caso das variáveis aleatórias contínuas e mistas. Então, a probabilidade de x ser igual a x, se fosse igual a epsilon, mesmo que fosse só no suporte da variável aleatória, esse suporte estaria num conjunto não contável, com infinitos, não contáveis valores, essa soma sempre divergeria, sempre daria infinito. Não importa quão pequeno façamos o valor desse epsilon, a soma anterior, essa soma aqui, irá divergir, dará infinito. Então, temos que perceber ainda que p de x igual a x ser zero não caracteriza o evento x ser igual a x como impossível. Isso não quer dizer que o valor x não possa ocorrer, pois se isso fosse verdade, a ocorrência de todo valor de x pertencente a zero seria impossível e não faria sentido falar em medida de probabilidade. Realmente é um conceito difícil de entender, né? Para todo x real, no caso de variáveis aleatórias contínuas, a probabilidade de x ser igual a x é sempre igual a zero. Não pode ser um valor muito pequenininho, que é a soma de todas as probabilidades, porque o conjunto em que nós vamos somar essas probabilidades, esses epsilon, é um conjunto não contável de infinitos valores, não enumerável de valores. Essa soma sempre divergerá, mas isso não é sinônimo de que o evento x igual a x seja impossível. A primeira definição de variável aleatória contínua, então, é baseada nessas ideias que acabamos de apresentar. A definição 1.1, variável aleatória contínua. Então, uma variável aleatória x é contínua se a probabilidade da variável aleatória assumir o valor x for zero para todo x pertencente aos reais. Então, se p de x igual a x for zero, a variável aleatória é classificada como contínua para todos x pertencentes aos reais. Então, vimos que a distribuição uniforme, lá no primeiro capítulo, 0,1, né, com parâmetros 0 e 1, né, no intervalo 0 e 1, então, vimos que para essa distribuição, que uma medida de probabilidade do evento x estar entre a e b, incluindo os limites, para a menor que b, entre 0 e 1, é dado, né, a probabilidade de x em notação, né, o que nós acabamos de dizer, a probabilidade de x estar entre a e b é b menos a. Essa medida de probabilidade, embora válida para o modelo uniforme 0,1, é muito difícil de ser generalizada. Nós não podemos pegar a probabilidade de uma variável aleatória qualquer entre a e b maior que a, é igual a b menos a. Isso só vale para o uniforme, nesse 0,1. Então, é muito difícil ser generalizado dessa forma para outras distribuições de probabilidade de variáveis aleatórias contínuas. Então, para lidarmos com esse tipo de variável aleatória, precisamos de uma teoria mais sólida e que permita que medidas de probabilidade sejam feitas para todas as variáveis aleatórias contínuas. Então, nós precisamos de um outro mecanismo que simplesmente é a diferença de b menos a para calcular a probabilidade. Dessa forma, vamos inicialmente definir uma classe de funções especiais denominadas de funções densidades de probabilidade. Não é funções de densidade, é funções densidades de probabilidade. Vamos definir o que são as funções de densidade de probabilidade, que a gente representa por f de x. Então, veja bem, aqui a definição 1.2. Para começo de conversa, a gente tem que escrever, os estatísticos erram muito isso, eles falam do valor da função como se fosse a densidade. Então, f índice x, né, para indicar que é a função, densidade, da variável aleatória x. Quando a gente coloca f índice x, avaliado em x, é o valor da função isso. Então, quando a gente refere a função, o certo é referir apenas por f de x, f índice x, ou simplesmente f. Então, consideramos uma função f que mapeia os reais na própria reta dos reais. Então, essa função será uma função de densidade de probabilidade se satisfizer as seguintes condições. For uma função não negativa, então, para todo x pertencente aos reais, f de x, avaliado em x, né, é maior ou igual a zero. E a integral da f de x dx, de menos infinito a mais infinito, for igual a 1. É uma função não negativa, cuja integral de menos infinito a mais infinito, na reta dos reais, é igual a 1. A integral definida
da função densidade entre menos infinito e mais infinito, ou seja, em toda a reta real igual a 1. Isso tem uma analogia com a definição de função de probabilidade, porque nós exigimos que a função de probabilidade seja maior ou igual a zero para todos os x e que a soma de todas as probabilidades dê 1. Então a analogia para o caso discreto é essa. Então, bem parecido. Então, pela definição 1.2 e condições, que é essas condições, equação 2, devemos definir uma função positiva para todos os valores reais pertencentes ao suporte da distribuição da variável aleatória contínua. Então, no suporte ela é positiva e nula para os demais valores, sendo que o suporte é definido como a seguir. Essa função densidade, ela é positiva, estritamente maior que zero, se o x pertence ao suporte. Fora do suporte, o f de x, para outros reais que não estão no suporte da variável aleatória, ela é igual a zero. O que é o suporte de uma variável aleatória contínua? O suporte da variável aleatória contínua, ou da distribuição, que é o mais correto de falar, da distribuição da variável aleatória contínua, x é o subconjunto dos reais para o qual temos esse conjunto aqui, S de x é o conjunto de todos os valores x tal, dos reais, tal que f de x, o valor da densidade, daquela função densidade, seja maior que zero. Então, é o conjunto de todos os valores x pertencentes aos reais, tal que f de x, avaliado em x, seja maior que zero, seja estritamente positivo. Sendo f de x a função densidade de probabilidade de x avaliada em x. Então, foi o que nós apresentamos na definição anterior. Então, o valor da função densidade sendo estritamente positivo para um determinado valor de x, esse valor de x pertence a esse conjunto de suporte aqui. Então, todos os valores de x que satisfazem essa desigualdade aqui são valores do conjunto de suporte. Então, o suporte é definido dessa forma. Para a distribuição uniforme, 0, 1, a função densidade de probabilidade é f de x igual a 1 para x pertencente a 0, 1, e f de x igual a 0 para x não pertencente ao intervalo 0, 1. Ou seja, a densidade é essa função aqui, ou f de x igual a 1, ou f de x igual a 0. E se o x pertence a 0, 1, esses intervalos 0, 1 aqui dos reais é o suporte da variável. Fora desse intervalo, são valores que não pertencem ao suporte da variável. Então, o suporte da uniforme 0, 1 é o intervalo entre 0 e 1. Modificando essa função densidade de probabilidade, podemos obter muitas outras distribuições de probabilidade contínuas. Então, a distribuição uniforme, que é um teorema, né, o teorema da probabilidade integral, que relaciona essa distribuição a muitas outras distribuições. Então, muitas outras distribuições são geradas a partir da uniforme. Então, ela tem importância fundamental, por exemplo, na geração de números aleatórios em computadores de diversas distribuições de probabilidade. O que tem que ficar claro é que o valor da função densidade de probabilidade em x não é uma probabilidade. Né? Não é a probabilidade de x ser igual a x. E esse valor dessa função densidade no ponto x, ela pode muitas vezes superar o valor 1. Para alguns valores de x pertencentes aos reais, isso pode acontecer. Para outros não. Então, ela não necessariamente tem que ser um valor menor que 1 e ela não necessariamente não é uma probabilidade. Uma segunda definição de variável aleatória contínua é apresentada a seguir para uma classe especial, que são as variáveis aleatórias absolutamente contínuas. Então, vamos introduzir essa palavra, absolutamente contínuas. Absolutamente. Variáveis aleatórias absolutamente contínuas, portanto. O que são variáveis aleatórias absolutamente contínuas? Definição 1.4, então, de variável aleatória absolutamente contínua. Uma variável aleatória x é absolutamente contínua se existir uma função f de x tal que a probabilidade de x estar entre a e b, a menor ou igual a b, é integral da função densidade de x entre a e b. Então, é f de x dx integral de a até b. Uma variável absolutamente contínua tem que existir a função densidade f de x e a probabilidade
de x estar entre dois valores quaisquer a e b é dado pela integral entre a e b dessa função densidade. A função densidade e probabilidade ela pode ser vista como uma medida de probabilidade na vizinhança de um valor, não o valor dela per se, como nós falamos, que o valor dela per se não é uma probabilidade, como dissemos. Inclusive pode ser maior que 1, e não existe probabilidade maior que 1. Então, na vizinhança de um valor x da variável aleatória. Ou seja, para um número delta pequenininho, próximo de zero, positivo, temos probabilidade x probabilidade da variável aleatória x está entre x e x mais esse número bem pequenininho, usando a definição de variável aleatória contínua, a probabilidade de estar entre dois limites, a variável aleatória estar entre dois limites, é essa integral aqui. E a gente pode, né, isso é um teorema lá do cálculo, mostrar que essa integral aqui ela é aproximadamente dada por delta, que é o comprimento desse intervalo, x mais delta, de x até x mais delta, nós temos um delta x aqui, né, que é um delta. Esse deltazinho aqui é bem pequeno. Então, o valor de delta vezes o valor da função densidade em x é aproximadamente essa integral aqui para um delta bem pequenininho positivo. O f de x, o valor da densidade aqui, não é uma probabilidade, mas o valor da probabilidade num intervalo bem pequenininho pode ser aproximado por delta vezes o valor da f de x. Então, o valor da f de x desempenha um papel num intervalo bem pequenininho, tendendo a zero, para qualquer ponto da variável aleatória x. Assim, a verdadeira analogia entre o valor da função de probabilidade discreta, p de x, avaliado em x, e da probabilidade para variáveis aleatórias contínuas, delta f de x, né, o f de x avaliado em x, é que deve ser feita. As variáveis aleatórias discretas possuem funções de probabilidade e variáveis aleatórias contínuas, funções de densidade e probabilidade associadas. Podemos agora anunciar um importante teorema que relaciona as variáveis absolutamente contínuas às variáveis aleatórias contínuas. Então, variáveis aleatórias absolutamente contínuas versus variáveis aleatórias contínuas. Se x é uma variável aleatória absolutamente contínua, então x é uma variável aleatória contínua também, com p de x igual a zero para todo x pertencente aos reais. Então, se x é absolutamente contínuo, implica que x seja uma variável aleatória contínua. Vamos para a prova. Fazendo uso da continuidade da medida de probabilidade P, podemos ver que P de x igual a x é a probabilidade de x estar entre x e ele próprio. Portanto, essa probabilidade aqui, se a gente pegar um delta pequenininho positivo também, tomar o limite do delta tendendo para zero, essa probabilidade de x ser igual a x é a probabilidade da variável aleatória x estar entre esses dois limites aqui, com delta tendendo para zero. Então, tomando o limite disso, nós vamos ter p de x estar entre x e x, que obviamente é zero, né? Porque não existe área sob um ponto. Ora, sob a curva, né, que é a função densidade correspondente a essa probabilidade. Como x é absolutamente contínuo, então x tem uma densidade. Então, aqui f de x de t, avaliado em t dt, nós vamos integrar isso aqui entre esse limite, e isso é a probabilidade de x estar entre esses dois limites aqui. Ora, mas temos, aí tomando o limite para delta tendendo para zero, essa integral aqui, né, se você aperta o delta aqui tendendo para zero, então vai ser integral no ponto, no limite será em cima do ponto, então esse valor dessa integral é zero. Então, a área sobre essa curva entre x e x é zero. Então, p de x igual a x é zero. Ora, e nós assumimos que a variável aleatória era absolutamente contínua. O que significa ser absolutamente contínua? Que ela possui densidade, e que a probabilidade de dois limites é a integral dessa densidade, como vimos na definição anterior. Então, para todo x pertencente aos reais, a probabilidade de x igual a x, se a x for absolutamente contínua, é zero. Então, isso está de acordo com a expressão 1 da definição 1.1. Uma variável é contínua se p de x igual a x for zero. Como requerido, então está aprovado. Mas o recíproco desse teorema, 1.1, não é válido.
Você não pode afirmar que toda variável contínua é absolutamente contínua. Só podemos falar, se ela for absolutamente contínua, implica na variável aleatória ser contínua. Mas se ela é contínua, não implica que ela seja absolutamente contínua. Ou seja, não implica que ela tenha função densidade. Ou seja, variáveis aleatórias contínuas não necessariamente são variáveis absolutamente contínuas. Mas, em resumo, variáveis absolutamente contínuas são a regra dentre os modelos probabilísticos, felizmente, usados habitualmente na estatística, e implica na existência da função densidade. Então, ter densidade é a condição para ser absolutamente contínuo. A medida de probabilidade são as integrais definidas, de x estar entre dois limites de um intervalo, são as integrais dessa função nesse intervalo. Via de regra, as nossas variáveis são absolutamente contínuas. As nossas variáveis contínuas, na verdade, são absolutamente contínuas. Então, a gente, como a maioria dos autores, tende a omitir a palavra absolutamente ao mencionarmos as variáveis aleatórias absolutamente contínuas, aquelas que têm função densidade, porque isso é a regra em geral, não é a exceção. Tá? Então, uma vez que os casos em que isso não ocorre são considerados patológicos e não merecedores de atenção, exceto em casos muito particulares e avançados. Então, é muito raro termos variáveis contínuas que não sejam absolutamente contínuas. Na estatística, em geral, eu pessoalmente, nunca me deparei com um modelo em qualquer trabalho que eu tenha feito que fosse só variável contínua e não absolutamente contínua. Então, a maioria dos autores fala variáveis aleatórias contínuas. Na verdade, implicitamente, são variáveis aleatórias absolutamente contínuas. Ok? Há casos de variáveis aleatórias absolutamente contínuas com diferentes funções de densidades. O Ivan Rosenthal cita alguns. Mas para todos eles, temos que a probabilidade de x estar entre A e B é a integral da função densidade entre A e B. Integral definida. Por exemplo, se definirmos a função densidade f de x avaliado em x igual a 1 para todo x no suporte, que é o intervalo dos reais 0, 1, e f de x igual a 0 para outros valores não pertencentes ao suporte da variável, que é esse intervalo 0, 1, com função densidade de probabilidade da uniforme 0, 1. Então, essa é a função f de x, é a função densidade da uniforme 0, 1 clássica. Mas também nós podemos definir a função de densidade de probabilidade dessa mesma distribuição de x dada por isso aqui. G de x é igual a 1 para x pertencente ao intervalo 0, 3/8. Em x igual a 3/8, a função de densidade passou a valer 57. Para esse ponto específico aqui, no intervalo aqui de 0 a 3/8 vale 1. No intervalo de 3/8 a 1, ela vale 1 novamente. E fora do suporte, ela vale 0. Veja que lá, f de x, ela vale 1 para x pertencente a 0, 1, e, não tem esse meio aqui, 0 para os demais valores, os não pertencentes a 0, 1. E aqui a g de x, no ponto 3/8, ela tem uma descontinuidade. Ela tem um pico, vale 57. Ela valia 1, ela dá um pico indo para 57. O que eu estou querendo dizer aqui é que as funções de densidades associadas a uma variável aleatória de um mesmo modelo probabilístico, elas não são únicas. As integrais para qualquer A menor que B entre 0 e 1, que dá a probabilidade de x estar entre A e B, é a integral de f de x ou a integral de g de x, elas são iguais, os valores são os mesmos, independente de ter essa descontinuidade ou não. Então, as duas são densidades válidas para o uniforme 0,1. Em resumo, para variáveis aleatórias absolutamente contínuas, as funções de densidade de probabilidades não são únicas. Não são. Então, funções de densidade de probabilidade não são únicas. É um erro a gente pensar que são. A diferença entre g de x e f de x nesse exemplo é que g de x apresenta uma descontinuidade, como eu havia mencionado, ela dá um salto no 3/8, que ela vale 57. Nos demais valores ela vale 1 e fora do 0,1 ela vale 0, como a f de x. Podemos criar funções de densidade de probabilidade com finitos ou com contáveis infinitos pontos de descontinuidade. Então tem infinitas densidades igual a g de x. Porque eu posso fazer contáveis. Eu posso fazer contáveis pontos de descontinuidade lá, e para todas elas a probabilidade de x está entre dois limites
A e B entre 0 e 1 vai ser a integral e vai dar o mesmo valor da f de x, que não tem descontinuidade alguma, no 0, 1. E P de x igual a x é igual a zero para todo x pertencente aos reais. Então, isso está de acordo com a definição 3. Tendo infinitos contáveis pontos de descontinuidade, ou finitos pontos de descontinuidade, ou não. Apesar de não ser única, ela continua sendo uma variável absolutamente contínua e continua sendo uma variável contínua, porque P de x igual a zero. Então, as integrais são as mesmas coisas, tendo esses infinitos descontáveis pontos de descontinuidade, a integral continua sendo as mesmas para calcular qualquer probabilidade de x estar entre A e B. Mas essas funções de densidade de probabilidade do tipo g de x são patológicas e não temos razões para adotar. Por que eu vou adotar uma função tipo g de x que é muito mais complicado que f de x? Então, na estatística e na probabilidade, nós daremos preferência para funções de densidade de probabilidade contínua sobre a reta real, sem esses pontos de descontinuidade, a menos que seja estritamente necessário que o modelo seja assim. Tá? Então, nós vamos utilizar apenas essas funções que não têm essas descontinuidades, que trariam só problemas na definição, na notação, etc. E muitas outras coisas. Mas que os resultados são iguais a uma densidade mais simples, sem pontos de descontinuidade. Então, as bibliografias que nós utilizamos, o nosso livro clássico, que nós estamos adotando como referência, Probabilidade Estatística, segunda edição, o artigo da Cachapova e do Cachapov para os problemas de conceituação dos estudantes sobre variáveis aleatórias, porque os estudantes acham que variáveis aleatórias contínuas é simplesmente que ela seja pertencente aos reais, ou seja, ou do intervalo dos reais, que o suporte dessa variável aleatória seja um conjunto não contável. E isso por si só não garante. Tem que ser P de x igual a x igual a zero para ser contínuo, e para ser absolutamente contínuo tem que ter função densidade, tem que existir aquela função densidade que é uma função não negativa para todos os reais, e uma função que integrada nos reais dá o resultado igual a 1. Então, até a próxima aula. Obrigado.